A paz de Deus com todos os meus amigos, nossos irmãos na fé. Vamos ler a palavra aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, onde fala de Jesus Cristo, do seu aspecto, faz uma descrição do nosso Senhor. Começa assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha a descrição do Senhor Jesus, como era um homem de dor, um homem de trabalho. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Era esse trecho da palavra que o eunuco lia na carruagem quando descia de Jerusalém, e Deus enviou Filipe para falar com ele. Olha que interessante, né? Aí Filipe, ele perguntou para o eunuco: você entende o que lês? Ele diz: como entenderei se ninguém me explicar? E aí ele pediu para Filipe subir na carruagem, e Filipe declarou de quem falava isso aqui. O eunuco perguntou: de quem fala o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Que bonito. Vamos continuar aqui. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Veja quem que está falando aqui, né? E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O bom prazer de Deus prosperará na sua mão. Aqui está falando há muitos anos antes do nascimento de Jesus Cristo, porquanto está falando de futuro para quando foi escrita esta palavra, mas para nós foi passado. O Senhor já nasceu, cumpriu seu ministério, foi morto, foi crucificado e morto, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e prosperou mesmo. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Ele já viu que os seus discípulos, seus apóstolos, discípulos, aqueles que obedecem ao Evangelho, estão propagando o Evangelho da salvação, e mais gentes estão se convertendo em todo o mundo, né? Desde que saíram a anunciar o Evangelho. E hoje quanta gente está servindo ao Senhor, mas tem muita gente, e o Senhor está satisfeito
do resultado do seu trabalho. Mas falta muita gente ainda a obedecer, tem muita gente ainda de braços cruzados. Desperta, tu que dormes, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não fique acomodado, busque o Senhor, busque nas orações, peça a Deus que o Senhor revele para você o caminho. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor levou sobre si as nossas culpas, nossas iniquidades. Mas para isso desperta, venha servir ao Senhor, buscar o Senhor de todo o seu coração e obedecer a sua palavra, o seu mandamento, que ele disse: ide anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. O Senhor foi crucificado no meio de 2 salteadores, de 2 ladrões, né? Até um zombou do Senhor, um dos que foram crucificados ao lado dele. Os malfeitores, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. O Senhor Jesus foi crucificado, como todos sabem, ao lado de 2 salteadores, 2 ladrões. Um zombou do Senhor, mas o outro se humilhou. Um zombou dizendo: se tu és o Cristo, Filho de Deus, desça dessa cruz e salva nós também. E o outro se humilhou, repreendeu este primeiro e disse: ele, na verdade, sofre por sendo inocente, e nós merecidamente pagamos pelos nossos erros. Então veja esta palavra aqui, palavra maravilhosa. Começa perguntando, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Portanto, olha, o braço do Senhor se manifestou a todos nós e está manifestando a você que está assistindo agora, está ouvindo. Dê crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? Muitos não dão crédito, mas uma parte considerável dá crédito à pregação e obedece, acredita naquilo que está sendo falado, naquilo que é anunciado em todo o mundo. O Senhor não tinha parecer nem formosura para que as pessoas se aproximassem dele. Olha, é um homem, não tinha beleza. O Senhor era um homem duro, experimentado no trabalho. Era um homem de sol, era um carpinteiro, um homem queimado pelo sol, sofrido pelo sereno, pelo sol, pelo frio, pelo calor. Então, pela aparência dele, veio normal, e não se distinguia das pessoas pela sua aparência física. Então, foi anunciado o evangelho, está sendo anunciado agora. Dê crédito à pregação que chega até você. A palavra não precisa ser com muita sofisticação, ela é simples, é obediência, é fé, é crença, é obedecer a doutrina santa dos céus. E os mandamentos do Senhor não são pesados. O Senhor fez o sacrifício, o Senhor sofreu na cruz dor, humilhação, vendo o próprio povo dele enjeitando. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se você ouvir a palavra de Deus, obedecer, você passa a ser filho de Deus. Nós fomos enxertados na videira. O Senhor veio para os judeus, para Israel, o seu povo, mas eles enjeitaram. Aí o evangelho
a pregação da salvação em Cristo, através de Paulo e outros mais, saíram a pregar aos estrangeiros, para as outras nações, para todo o mundo, e chegou até nós. Glória a Deus! Então, e Paulo também adverte aqueles, porque nós fomos enxertados na videira. Nós não somos originais da videira, mas através de Jesus Cristo, ele nos enxertou na videira verdadeira. E se diz que é a videira verdadeira porque existem videiras falsas, mas nós estamos em Cristo, em Jesus Cristo, Filho de Deus. E em Cristo queremos continuar e anunciar e te convidar. Venha a Jesus Cristo através da palavra. Peça a guia de Deus, porque existem muitas portas, muitas ofertas, muita pregação. Mas se você conhecer a verdade te libertará. A verdade é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Venha para a verdade. Venha você, anuncie também, convide a sua família, seus filhos, seus pais, né? E Deus fará proeza na sua vida. Não demore, venha sem tardar. Cristo quer te salvar. O Senhor abriu os braços para salvar todos e deixou uma recomendação: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Leia na sua Bíblia, leia e ore a Deus, busque a Deus, tá certo? Então essa é a palavra que Deus mandou hoje. Fiquemos por aqui. Deus seja louvado. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Amém. Glória a Deus.